Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Pet. Meu nome é Adalto Farias. Pós-jogo, ufa, o São Paulo venceu finalmente o Grêmio 2-1 no Morumbi, no sufoco, jogando mal, mas conseguiu sair com a vitória. E você vai ver todos os detalhes aqui, depois da vinheta. Aê, eu escolhi ser tricolor, eu já nasci. Fala tricolor, estamos aqui para mais um pós-jogo. Pós-jogo, São Paulo finalmente vence no Campeonato Brasileiro. Tinha vencido o Santos somente em 8 rodadas. São Paulo consegue sua segunda vitória contra o Grêmio. Jogo difícil, complicado, jogo de virada, mas graças a Deus o São Paulo venceu e saiu. O São Paulo que começou ontem o jogo na zona de rebaixamento. O São Paulo estava em 17º lugar. Se perdesse, dormiria a nona rodada na zona de rebaixamento, mas graças a Deus isso saiu de lá e o São Paulo subiu, pegou o elevador e saiu dessa zona incômoda. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, da escalação do Zubeldia. O Zubeldia ontem abdicou do terceiro zagueiro, né? O Ferrarese não é mais esse terceiro zagueiro, ele vira um terceiro zagueiro para recompor, principalmente sem a bola, mas tem jogado como lateral direito. São Paulo começou com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Sabino, né? Um miolo de zaga aí um pouco diferente do que vinha jogando nos últimos jogos. Na lateral esquerda, Enzo Dias. No meio de campo, Marcos Antônio e Alisson. E aí, a novidade, o Oscar também começando como titular novamente, voltando aí a ganhar ritmo. O Lucas Ferreira no extremo, o Luciano mais próximo ali do André Silva. São Paulo jogando num formato diferente contra o Grêmio, que vinha pressionado também enfrentar o São Paulo. O Grêmio que teve a fatalidade, né, do Mano Menezes, que perdeu aí entes da sua família no acidente automobilístico, foi liberado do jogo. Então ontem o Sidney Lobo que acabou ali dirigindo o time do Grêmio contra o São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho da partida, dos principais lances, e aí conforme os lances forem aparecendo a gente vai trazendo também algumas imagens aqui para vocês. O jogo começou quente, o São Paulo já teve logo na começo da partida ali o André Silva pegando uma bola na entrada da área, deu uma paulada e obrigou não, né? A bola passou raspando ali a trave do Thiago Volpi. O São Paulo quase abriu o placar com 10 segundos na primeira etapa. O São Paulo tinha mais volume de jogo, estava melhor do que naquelas outras partidas que ficava trabalhando bola mais no campo defensivo. Ontem, nos primeiros 15 minutos, conseguiu dar um pouco mais de profundidade, mas sem levar perigo nenhum ao gol do Thiago Volpi. Aos 24 minutos, é a primeira jogada que aparece ali, uma bola na lateral esquerda, tocada para trás, o Alisson chegou meio desajeitado ali, bateu de canhota, mas o Volpi estava bem colocado, foi fraca também, ele fez a defesa. E aí, aos 35 minutos, a primeira bobeada do São Paulo, Pablo Maia, depois de um escanteio batido pelo Oscar, tenta fazer o domínio, a bola escapa, e aí o Aravena vai dentro do gol. Vamos ver o lance aí na tela para vocês. Pablo Maia na entrada da área, ele faz mal o domínio, vem contra-ataque do Grêmio, olha só o perigo, Pablo Maia fez besteira, vem descendo o time do Grêmio, vai bater a bola da saída, gol. Bom, eu falei do Pablo Maia, esqueci de mencionar, né? O Marcos Antônio teve uma lesão com 10 minutos da primeira etapa e o Pablo Maia foi o jogador que substituiu ele, totalmente fora de ritmo, muito nítido ontem no domínio da bola, e como vocês viram aí, além de perder o tempo da bola no domínio, a bola bateu na canela dele, depois o arranque de balsa para tentar pegar o Aravena, que foi dentro do gol do Rafael, 1-0 o Grêmio. Aí no intervalo, né, para surpresa de todo mundo, o Zubeldia volta, o Zubeldia que vem fazendo substituições de intervalo, não é uma característica dele, e ele tira o próprio Pablo Maia, que estava mal na partida, e coloca o menino Luca, né, de 17 anos. Ele entra aí, quis o destino do São Paulo. São Paulo acha um gol com 3 minutos numa cobrança de falta do Enzo Dias. O Oscar no lance tenta fazer uma cavadinha ali, a bola bate na mão do Vila Sante, falta ali próximo do bico da grande área. Enzo Dias cruza e o Arboleda entra de cabeça, como vocês veem aí na tela para vocês. Bola cruzada na área, Arboleda! E aí o São Paulo começa a ter mais volume de jogo no segundo tempo, né? Depois do empate do Arboleda, aos 22 minutos o Alisson chuta uma bola de fora da área, mas pegou embaixo dela, sem perigo para o Volpi. Aos 27 o Ferrarese acha o Oscar ali dentro da área, o Oscar finaliza de biquinho, e o Volpi bem colocado ali faz a defesa em 2 tempos com tranquilidade. E aí aos 30 minutos, talvez o lance da partida,
o belga Amuzu, que tinha acabado de entrar no jogo, faz uma fileira de jogadores de São Paulo e mete uma bola açucarada pro Marlon, ele sai na cara do Rafael e o Rafael sai e faz grande defesa, garantindo até então o empate do São Paulo. E aí, no próximo lance da partida, bola dentro da área, o Luciano disputa de perna esquerda, domina e recebe o chute do Camilo dentro da área, pênalti marcado, o torcedor gremista reclame muito, é uma discussão muito grande. O jogador do Grêmio acerta o Luciano. Para mim é pênalti, mas é uma discussão, muito desses lances não são marcados no futebol brasileiro. Enfim, não tem critério nenhum. Uma hora São Paulo vai ser prejudicado, uma hora São Paulo vai ser beneficiado. Ontem foi pênalti marcado e aí aquele dilema todo dentro do Morumbi, uma puta confusão, o Zubeldia quase matando o quarto árbitro ali, falando que tinha sido pênalti, mas o juizão acabou confirmando o pênalti, convertido pelo André Silva, como vocês podem ver aí na imagem. Baixo da trave, vai correr pra bola André Silva, bateu, é gol! Bom, e aí, né, pós-gol do André Silva, o Zubeldia, para ajudar a gente, como sempre faz, recua o time do São Paulo, tirando o Oscar e o Ferreira, para a entrada do Bobadilha e do Cédric, e aí o Grêmio se joga ao ataque e pressiona o São Paulo, sem muito perigo, só que no último lance da partida, bola lançada na área do Camilo, desviada, a bola vai para o meio da grande área, o Wagner Leonardo entra sozinho, tenta dar um carrinho, só que ele não consegue chegar muito na bola, o Rafael fica com ela para fim de jogo. Delírio da torcida do São Paulo vence, chegando a 12 pontos e se livrando ali daquela zona incômoda do rebaixamento. São Paulo conquista sua segunda vitória no Morumbi. Vamos dar uma olhadinha nos números da partida também, aí na tela para vocês. São Paulo 2, Grêmio 1. São Paulo teve 61% de posse de bola contra 39% do Grêmio. Foram 20 finalizações do São Paulo contra 3 do Grêmio. O São Paulo chutou 4 bolas no gol, o Grêmio apenas 3. São Paulo trocou 484 passes com 85% de efetividade. Já o Grêmio, 325 passes, 73% de efetividade. Foram 8 escanteios para o São Paulo, 3 para o Grêmio, 1 impedimento para o São Paulo, nenhum para o Grêmio, 14 faltas cometidas pelo São Paulo, 13 para o Grêmio, 4 cartões amarelos para cada lado. Bom, o São Paulo teve mais posse de bola, mas teve aquela mesma dificuldade de conseguir criar jogadas do campo, desde o campo defensivo, né? Muita troca de bola entre laterais e zagueiro, o Alisson tendo que vir buscar o jogo, o Oscar muitas vezes tendo que vir buscar o jogo aqui atrás, principalmente no segundo tempo, quando o Zubeldia tira o Pablo Maia e coloca o Lucas e recua o Oscar. O Oscar tem que pensar o jogo aqui de trás. Esse para mim é o maior ponto aí com relação ao Zubeldia. Mas o São Paulo consegue a vitória, né? Os deuses do futebol ajudaram aí, o São Paulo consegue virar. Acho que mereceu, o Grêmio também veio aqui para se defender. O São Paulo teve muita dificuldade na criação, como tem contra qualquer time que joga retrancado, mas consegue a vitória e os 3 pontos, que era o mais importante. Vamos à análise individual de cada um dos jogadores aí na tela para vocês. Bom, começando pelo Rafael. O Rafael ontem pouco exigido, mas a bola que veio no gol, né? O gol eu não achei culpa do Rafael. Teve até gente que falou, mas eu não achei culpa dele. Ele salva o São Paulo aos 30 minutos do segundo tempo. Se o São Paulo conquista 3 pontos, passa muito pela mão do Rafael, fica aí com nota 6. O Ferrarese fez uma boa partida também ontem, tomou a bola nas costas do Marlon no finalzinho do jogo, que o Rafael salvou ele, mas o resto apoiou a frente, participou bastante. Ele é um jogador muito dedicado, né? Mas não é lateral direito, né? Tá sendo improvisado ali, o Zubeldia com essa mania dele de achar que o Ferrarese é lateral, mas fez uma partida ok, né? O São Paulo não fez uma grande partida. Então minhas notas estão muito baseadas aqui numa média do que o São Paulo jogou para conseguir vencer o Grêmio dentro de casa, que era obrigação. Lembrar que o Grêmio teve uma vitória em 10 jogos no comando do Mano Menezes. O Arboleda é o melhor da partida, com certeza, fez o gol, foi muito bem pelo alto, o São Paulo não sofreu defensivamente. A única bola que o São Paulo, o Rafael tem que fazer a defesa, é uma bola que o Ferrarese está marcando errado no meio, né? A bola... Ele entra, o Marlon entra nas costas dele ali, ele muito mal posicionado. O Arboleda faz o gol e faz uma partida segura, por isso que ele é o melhor da partida aí, com nota 7. Sabino também ontem muito seguro, deu um chapéu lindo no meio do campo, conseguiu ali apoiar bem o Enzo Dias, enfim, fez uma partida segura. A mesma coisa do argentino, que mais uma vez fez uma partida muito aguerrida, é um bom lateral esquerdo, vem conseguindo aí fazer ótimas partidas, principalmente defensivamente. Além de tudo, ainda deu assistência para o gol do Arboleda. Fica aí também a menção
ao Enzo Dias. O Alisson ontem muito mais participativo, né? Tanto no combate também quanto a chegada à frente, teve finalização a gol, participou bastante ali da construção das jogadas, ainda com muita dificuldade de São Paulo, mas não é a função do Alisson também ficar carregando o time para lá. O Oscar tem que ficar mais perto dele, e essa transição entre defesa e ataque, aí sim a gente tem que cobrar o Alisson, mas para mim o Alisson ontem fez uma partida melhor, muito mais participativa do que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Marcos Antônio fica sem nota, machucou com 10 minutos, né? Uma pena, o Marcos Antônio vem fazendo aí bons jogos. Ontem acabou se machucando aí com 10 minutos, vai fazer falta para o restante da temporada. O Lucas Ferreira ontem um pouco mais abaixo, né? Teve dificuldade ali com o Marlon, não conseguiu criar muita coisa, mas se dedicou também defensivamente lado direito ali do São Paulo. É um jogador que pode a qualquer momento fazer uma jogada individual, mas ontem ficou um pouco abaixo, fica com nota 5. Oscar ontem também voltando, pegando ritmo, né? Começando a participar um pouco mais da partida. É sacrificado no segundo tempo, porque tem que voltar a toda a função, jogar mais atrás, fica com nota 6, acho que é um jogador importante para o São Paulo, a gente não pode negar isso, acho que ele tem que continuar aí ganhando minutagem, aos poucos ganhar ritmo de novo para essa volta aí do Oscar. Luciano ontem, né, também muito pragmático, não fez muita coisa, não participou muito do ataque, mas foi primordial para a vitória, cavando o pênalti, foi malandro, esperou ali o contato, Camilo foi meio inocente, acabou chutando o Luciano dentro da grande área, ele caiu, o juiz foi na dele, cavou o pênalti que deu o gol que o André Silva fez. O André Silva também participou pouco do jogo, mas no pênalti bateu bem, deslocando o Volpe aí, o São Paulo conseguindo a vitória. Entraram Pablo Maia mal no jogo, tomou cartão amarelo, jogou 30 minutos da partida e entregou o gol pro time do Grêmio. Não dá pra gente cobrar muito, Pablo Maia tá voltando de contusão agora, vai demorar a pegar ritmo, então faz parte esse tipo de coisa, mas ontem a gente tem que pontuar pelo jogo de ontem, né? O jogo de ontem do Pablo Maia foi ruim, né? E ele, tanto no domínio da bola, quanto na recuperação defensiva, deixou muito a desejar, tanto que o Zubeldia tira ele no intervalo, isso é mérito do Zubeldia, teve moral aí para ver a merda que tinha feito e substituir ele no intervalo. O Luca entrou bem, né? É um menino que tem muita velocidade, menino que tem vontade. Hein? Isso é uma coisa importante para o São Paulo. O Luca é um jogador que tem vontade, tende a ter aí um futuro brilhante pela frente, ganhando minutagem. Jogo contra o Náutico, por exemplo, na terça-feira, é dia de colocar o menino como titular. Eu já teria colocado ele ontem, quando o Ferreirinha não veio ao jogo, não foi relacionado por ter sentido. Eu teria colocado o Luca, mas enfim, o Zubeldia colocou no segundo tempo, fez uma boa partida. O Sérgio que Bobadilha, não vou dar nota, entraram no finalzinho do jogo para tentar segurar e ainda trouxeram o time do Grêmio para dentro do campo de ataque do São Paulo, né? Isso é culpa do Zubeldia, que fica com nota 4. Alguns pontos aqui para mim. Primeiro, deveria ter entrado com o Luca, não entrou. Colocou o Pablo Maia no jogo, o Pablo Maia ainda não tem condições de jogar um jogo desse tamanho. São Paulo ontem era uma partida decisiva. O Pablo Maia ainda não tem ritmo. Terça-feira tem que dar minutagem para o Pablo Maia. Ontem foi erro do Zubeldia ter colocado ele em campo. Pablo Maia mal na partida. O São Paulo quase perde o jogo por conta disso. Ele faz a mudança no segundo tempo colocando o Luca, melhora o time e acerta, só que aí no final do jogo ele chama o time do Grêmio. E se o Wagner Leonardo empata esse jogo dentro do Morumbi, aí olha, estaremos aqui totalmente diferente falando desse vídeo. Então, o Zubeldia de novo, mais uma vez, mostra sua incompetência para mim. Eu não vou ficar mais xingando, eu vou torcer muito para que o São Paulo consiga fazer uma temporada que ganhe tudo, mas a gente tem pouquíssimas esperanças baseado no que ele está entregando até aqui. Né? Mais uma partida ruim do São Paulo, consegue o seu resultado, que é importante para não ficar brigando com a zona de rebaixamento, mas sábado que vem já é uma outra decisão contra o Mirassol, precisa vencer de qualquer forma para não ficar nessa briga aí do Z4. Bom, vamos também conferir as atualizações aí do Campeonato Brasileiro. A nona rodada começou com o Ceará 2, Sport Recife 0, Vasco da Gama 3, Fortaleza 0, São Paulo venceu o Grêmio 2-1, pós-jogo que a gente fez agora. O Corinthians venceu o Santos 1-0, o Juventude empatou com o Fluminense 1-1, o Bahia venceu o Vitória 2-1, o Bragantino perdeu para o Palmeiras 2-1 também, o Flamengo empatou 0-0 com o Botafogo, mesmo placar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Internacional fechou a rodada 1-1 contra o Mirassol.
Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras em primeiro lugar com 22 pontos, Flamengo é o segundo com 18, Cruzeiro o terceiro com 17, mesmo número de pontos do Bragantino, quarto colocado, os 4 times que iriam a Libertadores diretamente nesse momento. Na pré-Libertadores teremos o Ceará com 15 pontos e o Bahia é o sexto também com 15 pontos. Já no sétimo colocado é o Fluminense com 14, o oitavo é o Corinthians com 13, o nono é o Atlético Mineiro com 13, o Botafogo é o décimo com 12, o São Paulo o décimo primeiro com 12, o Mirassol o décimo segundo com 11. Essa é a zona que iria para a Sul-Americana. Aí os times que só se manteriam na Série A, o Vasco da Gama 13º com 10, Fortaleza o 14º também com 10, o Internacional o 15º também com 10 e o Vitória o 16º com 9. E aí a zona da degola começa com o Grêmio com 9 pontos, é o 17º, o Juventude com 8 pontos, o 18º, o Santos com 5 pontos é o 19º e o Lanterninha é o Sport Recife com 2 pontos. O artilheiro da competição é De Arrascaeta com 7 gols, ao lado de Pablo Verrete do Vasco da Gama. Com 5 gols na terceira posição, Caio Jorge do Cruzeiro e Yuri Alberto do Corinthians. Aí uma série de jogadores com 4 gols, vamos destacar Pedro Raul. As assistências são lideradas por Alan Patrick do Internacional, e aí uma série de jogadores com 3 assistências, Luciano Juba, o Arias, o Arrascaeta e o Lucas Mugni do Ceará. Bom, é isso, São Paulo volta a vencer, sai um pouco dessa zona incômoda do rebaixamento. São Paulo agora enfrenta o Mirassol no próximo sábado no estádio do Morumbi, às 18h30. Esperamos aí que o São Paulo consiga engatar agora uma sequência de vitórias para que nessa parada do Mundial o Zubidia consiga ajeitar o time, também recuperar os jogadores que estão com lesão. São Paulo volte mais forte para disputar. É um campeonato muito difícil, campeonato brasileiro, campeonato longo, depende de elenco. São Paulo não tem time para brigar por título, mas também não pode brigar aí para ficar brigando para não cair. Esse é um grande problema. Nas Copas pode ser que aconteça alguma coisa. Como eu falei aqui, eu não vou ficar enganando o torcedor de São Paulo. Não acho que a gente briga por título em lugar nenhum. Mas, né, quem sabe, 2023 também não brigaria e ver o título da Copa do Brasil. Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas o importante é voltar a vencer. A gente tem que comemorar em muito a vitória. Tem que ser realista também, que enfrentou um time que está em má fase, que também não está conseguindo resultados. Mas o São Paulo consegue sair vitorioso aí e dar uma respirada. Mas lembrando aí, são 3 pontos de diferença. O Grêmio, que abre a zona de rebaixamento hoje, é 3 pontos para o São Paulo. Se o São Paulo tivesse perdido para o Grêmio, o São Paulo estaria lá hoje. Então, é sinal de alerta ligado e muito importante para o São Paulo continuar no caminho das vitórias. São Paulo volta a jogar na próxima terça-feira contra o Náutico, ao vivo aí, às 21 horas. Estaremos aqui no Tricolor Chat, no União Esporte Rádio, no União Tricolor Paulista. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí ao vivo ontem também, a audiência massiva, né? No canal Tiro de Meta também do Emerson Borges, que fechou essa parceria com a gente. Estamos transmitindo os jogos lá também. Beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.